Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que quem estiver assistindo. Meu nome é Alberto Martins Barros, sou doutorando do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da UF, o PGEB, e esse trabalho que eu apresento hoje, ele representa uma parte da minha tese de doutorado que se iniciou agora esse semestre, então ainda está bem recente, ainda tenho trabalhado com os dados, enfim. O título é Mapeamento de aterros sanitários irregulares no Rio de Janeiro, uma abordagem epidemiológica utilizando técnicas de sensoriamento remoto. O meu orientador, o professor José Júnior. Vamos lá. E aí, partindo de uma breve introdução, né, o crescimento urbano ele traz consigo uma série de desafios na gestão de resíduos sólidos urbanos que impactam diretamente no meio ambiente, né, traz uma série de impactos ambientais e sanitários, criando verdadeiros lixões a céu aberto. É, os resíduos sólidos urbanos eles podem ter uma associação direta com o crescimento, a proliferação de agravos associados ao lixo, como arbovirose, zika, dengue, chikungunya, leptospirose, leishmaniose, entre tantas outras. Além de formar ilhas de calor em suas áreas, né? Essas áreas de lixões, há a tendência de ter a formação de ilhas de calor. E aí, como exemplo disso, um estudo feito em 2006 foi feito aí um levantamento por meio de imagens de satélite no aterro de Muribeca, no estado de Pernambuco, em que houve aí uma variação de cerca de 6 graus do ponto mais quente do lixão até o ponto de borda da sua delimitação. Já em 2005, o lixão da estrutural no Distrito Federal mostrou uma variação de cerca de 5 graus Celsius entre o ponto mais quente e seu ponto de borda, enquanto em 2016, repetindo esse estudo, foi apresentada uma variação de cerca de 8 graus. Já em Garaçu, em Pernambuco, apontou uma temperatura média de 33 graus na cidade, enquanto no aterro sanitário a 15, pouco mais de 15 quilômetros de distância, apresentava naquele mesmo período, naquele mesmo momento, uma média aí de 41 graus Celsius. E aí, partindo para a justificativa do projeto, né, para a relevância dele, né, o possível seria atualizar possíveis dados defasados ou desatualizados, né? Que o dado oficial já referenciado mais atualizado que a gente tem disponível publicamente indica que o município do Rio de Janeiro possuía em 2019 apenas um único lixão no seu território, localizado no bairro de Jericinó. E, enquanto na região metropolitana você teria ali 8 lixões em toda essa região. Então, a gente usa aí destaca a relevância, a importância do geoprocessamento para a detecção indireta de lixões, é, sendo aí um suporte para esse desafio das políticas públicas de saneamento e uma ferramenta aí para atualizar esses possíveis dados inconsistentes, além de representar uma contribuição interdisciplinar entre a saúde pública, a gestão ambiental e o uso de geotecnologias para subsidiar ações, intervenções localizadas que melhorem a qualidade de vida das populações afetadas e também preservem o meio ambiente. Portanto, o objetivo geral do projeto é identificar e mapear a presença de aterros sanitários irregulares no município do Rio de Janeiro por meio da integração de dados epidemiológicos e ambientais utilizando técnicas de sensoriamento remoto e análises estatísticas para estabelecer relações significativas entre as variáveis trabalhadas. Inicialmente, esse trabalho ele tinha o objetivo de trabalhar com a região metropolitana, mas as fontes de dados epidemiológicos elas utilizam parâmetros diferentes para cada município, de modo que no município do Rio de Janeiro seria mais seguro você ter essas informações geográficas, né? Quanto aos agravos, enquanto outros municípios não seguem esse padrão. Então, por uma questão mesmo de acesso de dados, inicialmente a gente vai trabalhar só com o município do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos, né, seria aí propor uma metodologia de baixo custo que possa ser utilizada em outros municípios, em outras regiões para detecção de aterros e deixar como legado do trabalho essa, enfim, essa metodologia, né? Também avaliar o uso e eficácia do sensoriamento remoto em áreas de risco, destacando aí suas vantagens, frente a métodos tradicionais. Desenvolver um webmap interativo com dados já referenciados de lixões e aterros irregulares a partir da integração de informações ambientais
e epidemiológicos, e também dar subsídio, apoiar, dar suporte à gestão pública na identificação de lixões em áreas de difícil acesso, utilizando análises integradas e dados espaciais atualizados. É, os, os procedimentos metodológicos, né? Dando uma contextualização do estudo, né? O município do Rio de Janeiro ele possui, segundo o IBGE, o censo de 2022, uma população de pouco mais de 6 milhões de habitantes, em que houve um decréscimo populacional de 1,72% entre o último censo de 2010 e o de 2022. Porém, ainda assim você teve um crescimento específico em regiões, em determinadas regiões, como Guaratiba e Barra da Tijuca, tendo aí um crescimento de mais de 40%. Esse contexto aí traz aí a tônica desses desafios de acesso a dados, sobretudo por conta da insegurança pública que hoje assola o município do Rio de Janeiro. E como eu disse, você tem um único dado já referenciado, é, atualizado de 2019, né, disponibilizado publicamente, que indica só um lixão no bairro de Jericinó, que representa uma possível inconsistência desses dados. Porque o mapa de conflitos da ENSP indica que você tem pelo menos 98 aterros, lixões ou depósitos irregulares no estado do Rio de Janeiro, a gente muda de escala, e que, enfim, representaria ali uma inconsistência desses dados. E aí, partindo para os objetivos da metodologia, seria aí desenvolver uma investigação em múltiplas etapas, com validações sucessivas para identificar possíveis áreas de lixões e estabelecer correlação entre dados epidemiológicos, ambientais, urbanos e de sensoriamento remoto. E aí, partindo para as etapas da metodologia, né, etapa um consiste em uma análise epidemiológica, é, cruzando, associando diferentes doenças relacionadas ao lixo, como disse a leishmaniose, arbovirose, leptospirose e também doenças respiratórias. A fonte de dados seria basicamente aí, principalmente, na verdade, o Sinam, mas também passando aí pelo SHSUS, o SIM, o Tabnet, o SUS Notifica, o CIVEP, Dengue e Zika, mas tendo aí como nossa principal fonte de dados o Sinam. O método estatístico utilizado nessa etapa seria a correlação de esperma, para poder estabelecer, definir os dados não paramétricos. E o resultado esperado dessa etapa seria identificar regiões com alta incidência de doenças, que seriam também a nossa nossas principais regiões de interesse. A etapa 2 a gente parte para análise termal, utilizando os satélites Sentinel-3A, 3B e o Landsat 89. E aí o parâmetro utilizado seria o LST, a temperatura da superfície terrestre, com a justificativa de que áreas de lixão você tende a ter um crescimento anômalo, né, por meio da decomposição de matéria orgânica. O método utilizado é a correlação de correlação e regressão de Pearson, para poder estabelecer a relação entre a temperatura e a incidência de doenças. E aí, partindo para a próxima etapa, etapa 3, a gente tem como variáveis a vegetação e a saúde ambiental, um dos índices trabalhados vão ser o NDVI, o EVI, o SAV, e principalmente a saúde ecológica, né, o RSI. A análise utilizada vai ser a correlação de PIRMA entre os índices de vegetação, a temperatura e doenças, trabalhando com a hipótese de que áreas com uma baixa saúde e vegetação, você tende a ter uma alta temperatura, uma alta incidência de doenças, que seria aí nossos possíveis lixões. E por fim, a gente utiliza aí o NDBI, a estrutura urbana na etapa 4, com o objetivo de identificar áreas construídas e urbanizadas, também utilizando a correlação de Pearson, associando aí com os indicadores ambientais e epidemiológicos, com a finalidade de diferenciar as áreas naturais e construídas para poder a gente ter uma dimensão, uma avaliação do risco populacional. Então, identificar as populações que estão expostas a esse risco dos lixões. E aí, partindo aí para o processamento e a integração dos dados, né, os softwares utilizados vão ser, a princípio, o QGIS ou ArcGIS, juntamente com o Google Earth Engine, para poder ter essas informações e fazer o processamento das informações de satélite, as linguagens de R e Python para poder fazer as análises estatísticas e de integração e estruturar o banco, um banco de dados no PostgreSQL com a extensão do PostGIS, né? Seria utilizando esse banco relacional espacial.
e também para fazer o armazenamento dos dados, é, por meio aí de um armazenamento modular, utilizando aí camadas ambientais, epidemiológicas e estatísticas, como eu havia mencionado. E aí o produto final dessa modelagem, essa miscelânea de informação seria um web map interativo, com o objetivo aí de ser uma ferramenta de visualização e de análise espacial. As tecnologias utilizadas vão ser o GeoServer ou o MapServer. A princípio, o GeoServer é integrado ao PostgreSQL com a extensão do PostGIS, com as seguintes funcionalidades: de manipulação de camadas, como eu já disse aí, o NDVI, o LST, o NDBI, o RSI e os dados, RSI e os dados epidemiológicos. É, e aí, esse Web Map disponibiliza também as áreas de interesse, né, em que o usuário pode fazer a seleção dessas áreas, por meio aí de uma modelagem, uma sobreposição de indicadores ambientais de saúde, e também a gente consegue fazer uma atualização automática com novos dados por meio dessa integração com o Google Earth Engine ao banco de dados relacionais, ao PostgreSQL. Resultado disso tudo, a gente espera conseguir ter uma identificação de regiões com maior probabilidade de lixões e também gerar aí um suporte à vigilância e saúde ambiental. Aqui o produto final, né, um web map interativo. Essa aqui seria aqui isso aqui na verdade é uma maquete que ilustra o produto final, que integra diversas camadas de dados, como probabilidade, potencial de lixões irregulares, que seriam nossos pontos críticos, integrando aí, como eu disse, essas diferentes variáveis, né? E essa interface a gente espera que ela possa permitir a manipulação de camadas, a seleção de áreas, as análises de correlação e assim auxiliar na vigilância e saúde ambiental do Rio de Janeiro. E aqui, isso aqui é um protótipo, né? Uma simulação que foi gerada por IA, de onde a gente quer chegar no final do projeto. E aí, partindo para os resultados esperados, né? Espera gerar aí aporte científico nos campos de saúde, de meio ambiente, tendo ênfase principalmente nas populações vulneráveis e os territórios de risco, né? A gente espera conseguir desenvolver uma metodologia adaptável para identificar lixões a diferentes municípios, a diferentes contextos, por meio dessa correlação entre dados epidemiológicos, ambientais e obtidos, na verdade, por sensoramento remoto. E aí também disponibilizar essa base para poder gerar possivelmente futuras políticas públicas e por aí vai. Ter o sensoriamento remoto como ponto central desse projeto, né, por conta de propor aí uma coleta segura em áreas inacessíveis, né, minimizar o risco a equipes de campo, também atualizar dados ambientais e de saúde pública sem expor equipes, e também, por fim, como eu disse, gerar um webmap interativo por meio de um sistema de modelagem e visualização integrada, gerando subsídio à gestão pública e à vigilância ambiental para que possa aí criar metodologias, ações, intervenções de forma mais localizada. Aí são as referências utilizadas no projeto. Eu encerro aqui a apresentação. Stop share.